As pessoas acham que vender é uma atividade para gente desqualificada, para gente que não tem muita qualificação, Sim. sabe? Mas não é por preconceito, é por desconhecimento mesmo. É aquela coisa assim, o cara não deu muito certo na vida, vai ser vendedor. Aí a pergunta que apareceu foi o seguinte: por que as pessoas acham que aprender a vender é algo exclusivo para alguém que tem um cartão de visita escrito vendedor? Cultural, né? É um déficit muito grande cultural que nós temos no mundo, não é só no Brasil não, tá? As pessoas não se dão conta que elas vendem, independentemente de terem um cartão de vendedor ou não. Todo mundo vende, não é? Você quando é um designer e você vende o seu serviço para uma empresa, a empresa vai contratar ele vai negociar o salário dele, isso é vendas. Ele vendeu o serviço dele. Ele vendeu a especialização dele para aquela empresa específica num determinado tempo para o qual foi contratado. Isso é venda. Você quando vai buscar participar de um processo seletivo, é venda. Você precisa se vender para ser contratado. É verdade. Não é verdade? Você quando trabalha numa determinada função, você precisa se vender para ser promovido. E essa venda passa pelo seu resultado, o seu comportamento, como você se relaciona com as pessoas, os soft skills, né, que estão cada vez mais valorizados nas grandes empresas. Você está se vendendo. Vendas não é apenas uma atividade de um vendedor ou de um empreendedor. O arquiteto vende, tem que vender os projetos dele, ele tem que vender a sua própria imagem, tem que vender o seu conceito. Não é? Ele tem que se vender para um determinado público, um determinado nicho. Isso não é aleatório. Então não basta a pessoa saber usar AutoCAD e ter muito boas referências, ter uma visão artística apurada, ser ousado nos seus projetos, se esses projetos ficarem guardados e encalhados dentro da gaveta. Eles precisam ser vendidos, né? Então, aquele mito do produto bom se vende sozinho, que eu ouvi você falar e você bate muito nisso, não é verdade. Isso inclui o trabalho de um arquiteto, de um advogado, de um dentista, de um médico. Eu recebo direto esse tipo de pergunta. E eu, assim, como passa pela cabeça de alguém que ele não precisa aprender a vender? Todo mundo precisa aprender a vender. Se ele aprender a vender, ele vai ser um arquiteto melhor. Você acha que a pessoa não passa pela cabeça ou ela não quer admitir que ela é uma vendedora? Porque não, vai depreciar aquilo que eu faço. Eu sou arquiteto, eu não sou vendedor. Olha, acho que talvez algumas pessoas ainda pensem assim, mas eu já acho que hoje é a minoria, sabe? Eu já acho que hoje o arquiteto, o engenheiro, o advogado, o médico, o dentista, ele já entendeu que ele precisa empreender a carreira dele, sabe? Principalmente aquele cara que optou a ter o seu consultório, ter o seu escritório, ser um profissional liberal. Ele já entendeu que ele precisa se alavancar. Ele não sabe ainda, em geral, como fazer isso. Mas o que eu tenho percebido é que nos últimos 10 anos, e aí eu me sinto muito feliz em ter dado uma pequena contribuição para isso, é que eu percebo que diminuiu um pouco o preconceito com vendas. Diminuiu um pouco. As pessoas perceberam que para alimentarem a sua ambição, o seu desejo de crescer, seu desejo de comprar um carro novo, uma casa nova, ter uma vida mais próspera, isso é algo legítimo, acho que todo mundo tem o direito de querer ter uma vida mais próspera. As pessoas já perceberam que precisam vender. Então, ela pode até não gostar de venda, ela pode até achar, não, é um mal necessário, já é uma evolução. Se achar que é um mal necessário é que já evoluiu. Você entendeu? Agora, pelo menos sabe que é importante, né? Isso, mesmo que não goste. Perfeito. Mais que isso, ela pensa assim, pronto, eu preciso de um sócio que precisa vender. Já é uma evolução. Ou eu vou contratar um time de vendas. Opa, já é uma evolução. Agora, a grande questão é como? Porque aí eu não vejo que ainda as pessoas entenderam e talvez a gente precise de um pouquinho mais de tempo para esse inconsciente coletivo perceber que vender não é algo banal. As pessoas acham que vender é uma atividade para gente desqualificada, para gente que não tem muita qualificação. Sim. Sabe? Mas não é por preconceito, é por desconhecimento mesmo. É aquela coisa assim, o cara não deu muito certo na vida, vai ser vendedor. É desconhecimento, porque Cara, tem muito isso pra muita gente. Tem muito. Mas eu ainda acho que tem um pouquinho ainda do preconceito, mas de muito tempo. Isso já foi vencido, mas é mais agora por desconhecimento. Eu penso que nós vamos entrar em anos, agora, os próximos anos, em que as pessoas vão descobrir isso aqui que a gente está falando. Que vender é uma atividade que requer muita técnica. Ela é uma atividade que requer aprendizado, que requer uma competência de oratória, que requer
uma capacidade relacional muito elevada, uma inteligência emocional muito apurada, que é algo que não ajuda apenas nas vendas, mas ajuda na vida da pessoa como um todo, não é verdade? Porque para vender, você está lidando com pessoas, você lida com frustração o tempo inteiro, você lida com dificuldade o tempo inteiro, com não o tempo inteiro. E tem gente que no terceiro não já jogou a toalha. Mas o vendedor profissional, o cara que já entendeu que o não é como o sangue nas mãos de um médico, como a graxa na mão de um mecânico. Essa é espetacular. Não é verdade? Ele, imagina, né? Um médico não pode ficar deprimido que está com a mão suja de sangue, porque ele está salvando uma vida. Faz parte, né? Faz parte da profissão dele. E o não faz parte da vida do vendedor também. Não é verdade? Então, é assim, só que o não tem um custo emocional. Quem gosta de levar não? É verdade. Né? Eu, quando era criança, eu detestava usar não, levar um não. Né? Então, até hoje, adulto, a gente não gosta de não. O sim é mais legal. Só que para a gente chegar no sim, vai ter que passar por vários nãos. Isso requer uma capacidade emocional, porque o cara leva não um dia, um mês, um ano, 10 anos, você percebe? Essa capacidade emocional não é fácil. Isso é outra parte do dia a dia do vendedor. Então, as pessoas começam a perceber que precisa vender. E detalhe, como você disse, ela não precisa ser um vendedor para vender. Ela precisa ser alguém que entendeu processos de vendas. E aí ele percebe, uau, eu vou ser um médico que entende de processos de vendas, logo eu vou faturar mais. Poxa, meus amigos, meus concorrentes não entendem de processos de venda. Eu entendo de processos de venda. Você vai conquistar mais participação no mercado. O médico precisa disso, o arquiteto, todo mundo precisa disso. Pô, aprender isso é um espetáculo.